Eu coloquei água nesse copo porque eu acho que ele tem uma vibe intelectual e chique. Hoje em dia, passar 3 meses fora das redes sociais parece uma coisa muito louca e até de outro mundo. Mas eu decidi testar fazer isso e assim, foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Oi, gente! Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do processo de como tem sido viver a vida fora das redes sociais e com certeza eu posso dizer que isso tem me feito muito bem. Essa vontade de desinstalar as minhas redes sociais e viver um pouco mais no off começou mais ou menos no final de 2024, quando eu desinstalei o TikTok, que se eu não me engano foi no final de novembro ou no início de dezembro, alguma coisa assim. Mas as redes sociais, num contexto geral, depois de um certo tempo de uso e consumo dos conteúdos dentro das plataformas, seja TikTok, Instagram e até a Netflix, começaram a me gerar uma ansiedade assim muito fora do normal. Por exemplo, ali de início eu passava, sei lá, 1 hora e isso foi aumentando, foi me gerando um vício. E quando eu vi, o meu tempo de tela passava das 10 horas por dia. Eu fazia literalmente tudo no celular. Ia no banheiro com o celular, almoçava com o celular na mão. No trabalho eu usava o celular. Às vezes deixava de fazer alguma coisa importante porque eu queria ficar no celular ali rolando a tela, sabe? E até a minha vida espiritual começou a decair um pouco pelo meu vício em telas. E uma coisa muito importante que eu percebi é que hoje em dia, cada vez mais, tudo que a gente vai fazer no nosso dia a dia depende de uma tela. Por exemplo, aplicativo de banco, pagar conta, enfim, diversos assuntos do nosso dia a dia a gente consegue resolver sem mesmo sair de casa. E eu acho que isso de alguma forma foi criando um vício e uma dependência muito grande em mim. Eu comecei a me sentir mal também, porque às vezes na hora de fazer o meu devocional chegava uma notificação e em vez de tirar meu tempo para ler a Bíblia, me dedicar ao meu lado espiritual, eu pegava e pensava, eu vou só ver o que essa mensagem está dizendo ou o que é essa notificação. E quando eu via, já tinha passado assim 3 horas no final do meu dia, sabe? As redes sociais começaram a me consumir cada vez mais, atrapalhando diversos aspectos da minha vida, mas eu também percebi que isso começou a ser não só algo para passar o tempo ou apenas um vício, mas uma anestesia para camuflar o que a realidade também causava em mim. Por exemplo, às vezes eu acontecia uma situação que me deixava triste ou ansiosa e eu corria para o celular como uma porta de escape para não lidar com aquele sentimento. E assim, eu posso dizer que isso me atrapalhou muito em diversos momentos da minha vida até então, desde que eu comecei a perceber que eu realmente tinha um vício. E outra coisa também é que às vezes as pessoas diziam pra mim, Esther, você tá passando muito tempo no celular. Esther, você tá muito viciada nisso. E eu não aceitava de jeito nenhum, eu ficava brava. Eu pensava, nossa, como assim? Você tá enxergando errado. Eu nem passo muito tempo no celular. E na verdade, eu deixava de fazer as coisas mais importantes porque eu queria passar tempo nas telas. Mas com certeza também uma das coisas que me fizeram parar para pensar e realmente decidir, não, eu preciso tomar essa decisão radical de desinstalar os aplicativos e não usar mais, pelo menos por um tempo, foi que eu comecei a acordar com muita dor de cabeça. Porque a gente tem que lembrar do fato de que eu ia dormir e ficava às vezes até 3 da madrugada ou até mais tarde mexendo no celular e, sei lá, vendo vídeo no TikTok, vendo coisa na Netflix. E quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia antes de qualquer outra coisa no meu dia era pegar o celular. E isso começou a me causar muita dor de cabeça. Eu cheguei a pensar, nossa, a minha saúde tá piorando, vou ter que ir no médico. Nossa, tá acontecendo alguma coisa com o meu corpo e eu preciso resolver isso. Mas na verdade, ficar excessivamente no celular estava prejudicando até mesmo a minha saúde. Então eu pensei, não, eu preciso sair, preciso tirar esse tempo para resolver a minha vida e para melhorar a minha saúde mental, minha vida espiritual e algumas outras coisas também.
Então, eu decidi por início ficar 2 meses sem as redes sociais, porque eu fiz uma promessa para Deus e eu pensei, se eu prometer isso e entregar para Deus, eu vou conseguir cumprir. Mas eu também não queria prometer uma coisa que eu achava que não ia dar certo pra mim, sabe? Por exemplo, eu vou ficar 1 ano sem redes sociais. Do nada, uma pessoa que passava 10 horas por dia no celular querer largar tudo e ficar 2 meses sem, sabe? 1 ano, na verdade. Que era o que eu pensava assim aleatoriamente. Mas eu pensei, não, vou fazer só esses 2 meses mesmo. E surpreendentemente, hoje eu estou há mais de 3 meses, na verdade, o que eu fico muito orgulhosa, com certeza foi um passo muito grande e abriu portas para acontecer muita coisa legal durante a minha vida em 2025, né? Inclusive, criar este canal no YouTube, que por sinal nem estava nas minhas metas, mas é algo que eu fico muito feliz de finalmente ter feito. Enfim, depois eu fiz essa promessa, decidi o tempo que eu ia ficar e defini os meus objetivos para aqueles 2 meses, porque eu também sentia que se eu apenas ficasse sem as redes sociais, sem ter um objetivo, tipo, eu quero fazer isso, isso e isso, eu ia estar fazendo uma coisa sem propósito nenhum e ia me sentir totalmente perdida. Então, dia 22 de fevereiro desse ano, eu desinstalei o Instagram, eu cancelei o meu plano da Netflix e o TikTok eu já tinha desinstalado no final de 2024, então foi super tranquilo. E assim, nos primeiros dias foi muito complicado, pelo menos ali nas 2 ou 3 primeiras semanas, mais ou menos, né? Eu comecei a sentir uma abstinência muito grande, porque é literalmente você largar um vício. Tipo, o seu corpo tá acostumado com aquilo e do nada você não fornece mais aquela fonte de dopamina barata, sabe? Então, nossa, eu fiquei muito estressada nos primeiros dias. E eu pegava o celular na mão pra olhar alguma coisa, responder mensagem, ou enfim. E eu ia com o meu dedinho exatamente onde ficava o aplicativo do Instagram. Então, assim, nos primeiros dias foi super difícil, até mesmo lidar com o tédio, que eu confesso que é uma coisa que eu ainda estou aprendendo. Mas, assim, tipo, eu reparava ali que o meu dia me devolveu as horas que eu passava no celular, e daí eu parei pra pensar e eu ficava, meu Deus, o que que eu faço agora? Porque eu percebi que eu tinha tempo. Então, foi difícil lidar com tudo isso. O fato de que também eu não estava mais antenada na vida das pessoas, eu não sabia o que estava acontecendo na vida das blogueiras, dos meus amigos e tal. Então, eu ficava meio agoniada justamente por gostar de acompanhar a vida de alguém que, enfim, não ia fazer diferença na minha vida. Outra coisa que também me ajudou a tomar essa decisão foi o fato de perceber que a vida que aquelas pessoas viviam, que aparentemente era perfeita, não iam me ajudar em nada a alcançar os meus objetivos e cumprir as minhas metas. Acompanhar a vida de fulana não ia ajudar eu começar a minha faculdade. Então, assim, era realmente algo que não tinha benefício nenhum. Outra coisa que eu também senti um pouco de vergonha nesse começo, fora das redes sociais, foi quando eu comecei a contar para as pessoas que, eu vou ficar 2 meses sem rede social, então se você não me mandar alguma coisa e eu não ver, é por esse motivo. Porque se você chega para alguém e fala, eu acho que eu tô pensando em ficar fora das redes sociais, automaticamente a resposta vai ser, você tá doida? Não, pra que fazer isso? É só diminuir um tempinho que você fica no celular. Então, assim, nem sempre as pessoas respondem a isso de uma forma positiva. Mas, assim, ainda bem que algumas pessoas realmente me apoiaram nisso e entenderam a minha vontade ou a minha necessidade. Eu também não dei muitas explicações no motivo, só falei que era um propósito que eu sentia que devia fazer isso, sabe? E, nossa, nos primeiros dias realmente eu senti muito que meu corpo estava me dizendo que eu precisava parar com isso e que não estava me fazendo nem um pouco bem. Seja porque eu não conseguia nem sentar para assistir um filme inteiro sem pegar no celular. Por exemplo, se eu sentar para assistir um filme com alguém, eu ficava agoniada, tipo, meu Deus, eu preciso olhar meu celular. Chegou a notificação, eu não vou conseguir ver agora.
E quando o filme acabava, automaticamente eu ia desesperada encontrar o celular para ver todas as notificações. Até para almoçar, assim, sabe aquelas crianças do tablet que comem enquanto vê um vídeo no tablet ou algo assim? Era mais ou menos a minha situação. E eu julgo que talvez até um pouquinho pior. Mas enfim, eu fiquei super feliz também, porque quando começou a passar o tempo fora das redes, né, a minha percepção do tempo mudou. Eu percebi que eu comecei a ganhar algumas horas do meu dia para dedicar a outras coisas que também são importantes, fora a redescoberta de coisas que eu já gosto de fazer, mas deixava de fazer por ficar no celular. Por exemplo, escrever, pintar, ler, eu gosto bastante. Até sentar para assistir um filme sem ficar no celular. Hoje em dia eu percebo que é uma coisa que eu consigo fazer facilmente e às vezes eu nem percebo que aquele tempo do filme passou e naquele momento eu nem senti vontade de pegar no celular. Isso pra mim é uma coisa que me impressionou demais. E agora eu também consigo sair, tipo, para os lugares e aproveitar mais o momento que eu estou vivendo, sabe? Por exemplo, teve duas situações que eu fiquei bem feliz. E a primeira foi uma vez que eu fui almoçar com a minha mãe, uma amiga dela, em uma churrascaria. E eu pensei, vou deixar o celular em casa, né? Já que a gente vai com a amiga da minha mãe, eu não preciso levar o celular pra pagar ou pedir Uber, enfim. Aí foi só o momento do jantar, sabe? Eu realmente vivi aquilo. Não foi almoço, gente, perdão, foi jantar. E, tipo assim, eu consegui estar presente, eu comi bonitinho as minhas comidas preferidas, conversei com a minha mãe, amiga dela, e aproveitei o momento. E quando eu cheguei em casa, que eu pensei, nossa, essa eu acho que foi a primeira vez que eu saí de casa sem o celular e aproveitei o momento em que eu estava vivendo, sabe? E a segunda situação foi um aniversário que eu fui dia 29 de março desse ano, fazia mais ou menos um mês que eu tava sem o Instagram e afins. E durante a festa de 15 anos que eu fui, eu não peguei o celular muitas vezes para tirar foto ou gravar um vídeo e pensar, nossa, eu vou ter que postar isso. Tipo assim, eu tenho um registro ou outro que eu realmente queria guardar pra mim, mas em nenhum momento eu fiquei agoniada em viver para postar. Eu realmente aproveitei o momento que foi aquela festa. Abrindo um parênteses, eu tinha trabalhado o dia inteiro e eu tava super cansada, mas isso é história, enfim, aproveitei a festa. E foi muito legal, sabe? Porque eu também parei de viver tanto para postar. Eu sinto que hoje em dia o Instagram ele virou uma coisa meio maçante. Nas redes sociais e as pessoas diziam que se eu não vivesse de tal forma, eu não tô vivendo da maneira certa, sabe? Eu acho que as redes sociais, elas começaram a ditar como tem que ser a nossa vida e nos vender aquela coisa da vida perfeita, que na verdade, quando a gente vê a realidade mesmo, são coisas totalmente diferentes e que não funcionam pro nosso dia a dia. Depois eu percebi que foi até melhor viver assim, sabe? Ninguém sabe da minha vida e eu não sei da vida de ninguém. Tanto que muita coisa que aconteceu nesses 3 meses, poucas pessoas sabem porque são realmente as pessoas que eu mantive contato. Sabe, que eu converso pelo WhatsApp ou que eu vejo pessoalmente. E, tipo assim, esqueci o que eu ia falar, gente. Lembrei. Outra coisa que eu percebi foi que nesse tempo eu percebi realmente quem são as pessoas que fazem parte da minha vida. Que, por exemplo, não acompanhavam meu perfil do Instagram apenas por curiosidade. Curiosidade? Falei certo? Acho que sim. Mas que realmente estavam ali presentes e preocupadas comigo. Hoje em dia eu mantenho contato com pouquíssimas pessoas pelo WhatsApp, né? E eu não sei de muita coisa da maioria das pessoas que eu conheço, mas eu cheguei à conclusão do que os meus amigos quisessem que eu fique sabendo, eles vão vir me contar, sabe? Eu não preciso dessa de, mas eu tenho que continuar com o Instagram porque eu preciso ver o que tá acontecendo na vida de fulano. Isso não faz o menor sentido e hoje eu digo que eu sou muito feliz porque realmente eu seleciono o que eu quero contar e o que eu quero que as pessoas fiquem sabendo. E é muito legal ver que cada vez mais pessoas estão querendo sair das redes sociais
E eu fico muito feliz porque eu consegui influenciar duas amigas minhas a passar um tempo fora das redes sociais, que foi, assim, algo que eu me senti super feliz, porque todo esse propósito já valeu a pena, sabe? Eu confesso que esse tempo não foi 100% fácil, mas eu aproveitei tudo que eu pude, avancei e melhorei em muitas coisas. Comecei um canal no YouTube que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e não tinha coragem. Então, pra mim, esse tempo foi muito bom pra minha vida pessoal, pra minha vida espiritual, pra ter tempo a me dedicar pra minha faculdade, porque agora não tem como dizer que eu não tenho tempo. Eu consigo separar os meus horários certinhos pra trabalho, igreja, faculdade e pra vida pessoal também, né? E, enfim, hoje em dia eu posso dizer que eu sou muito mais feliz vivendo no offline. Vale muito mais a pena do que você simplesmente viver as coisas pra postar no Instagram, sabe? Quase ninguém sabe sobre o que tá acontecendo na minha vida, o que eu considero muito bom também. Eu ainda pretendo ficar até o final de agosto, começo de setembro, e que vai completar ali 6 meses sem redes sociais. Então, de verdade, para alguém que passava mais de 10 horas por dia nas telas, ficar 6 meses sem redes sociais é algo realmente muito grande. Eu ainda estou pensando o que fazer em relação a voltar para as redes sociais ou não. Por exemplo, eu não sei se eu volto para o meu perfil geral no Instagram ou se eu volto apenas com o privado e coloco, deixo ali só família e pessoas realmente mais próximas de mim. E é engraçado porque nesse tempo, agora as pessoas estão começando a perguntar, tipo, você não vai mais voltar com o Instagram? Ou até falaram, tipo, ah, Esther, mas você é tão blogueira, como assim você não vai mais voltar pro Instagram? Então é realmente uma coisa que eu não sei se eu quero voltar esse ano, pelo menos, porque eu percebi que eu sou muito mais feliz e uma versão muito melhor de mim vivendo apenas no offline. E assim, eu tava refletindo essa semana e eu sou muito, muito, muito feliz criando conteúdo aqui pro YouTube. E é uma coisa tão mais tranquila, sabe? Eu não fico naquela coisa de, ah, eu preciso postar todo dia. Por enquanto eu posto um vídeo por semana e é o que dá certo pra mim. E claro que com o tempo eu quero me adaptar para postar pelo menos um vídeo a mais. A conclusão que eu tiro de tudo isso é que se eu pudesse, eu falaria para todo mundo ficar esse tempo fora das redes sociais, porque de verdade é uma coisa que faz muito bem para a saúde mental, para a saúde física, para a sua vida pessoal, espiritual, enfim, trabalho, faculdade e tudo. E eu também fico muito feliz porque esse tempo melhorou a minha vida com Deus, que era algo que eu sentia que eu precisava de fato levar a sério. Eu acho que os meus propósitos e as minhas prioridades ficaram muito mais claras na minha vida e eu parei de depender de alguma coisa para me sentir melhor, ao invés de simplesmente enfrentar a realidade e resolver a minha vida ou fazer coisas novas, tirar as minhas metas do papel e o que eu tivesse para fazer ali naquele momento. Eu conquistei muitas coisas legais nesse tempo. Fiz muita coisa que, com certeza, se eu estivesse presente, cronicamente online, digamos assim, eu não teria feito. E por hoje é isso que eu tinha para dizer. Se você também sente que precisa tirar esse tempo para respirar, eu te incentivo muito, porque com certeza essa pausa vai te fazer muito bem. Ou se você já vive um pouco mais no offline, eu ficaria muito feliz de ler aqui nos comentários como tem sido essa experiência para você e acompanhar um pouquinho mais do que melhorou ou o que você acha também que poderia ter feito diferente. E é isso, gente. Um beijo e até semana que vem.